à medida que ele vai impondo essas tarifas aí, ele está, na verdade, atacando o próprio povo americano, porque no fim, outro dia eu estava vendo um vídeo dos caras falando assim, e aí, você é a favor do Trump, dessas medidas do Trump, não sei o quê? Aí o cara, não, só a favor, que não sei o quê. Passa uma outra pessoa. Alguém me falou isso, eu fui encontrar esse vídeo. Aí passa um outro cara e fala assim, porra, mas aí quem vai pagar a conta é a gente, cara. Porra, não tá entendendo isso? E tudo mais. No fim, uma das... Dá pra dizer que ele volta atrás porque, no fim, ele saca que vai pegar... Ele sabe, desde o começo, que isso pega de verdade é o próprio povo americano, não é isso? Esse vídeo eu também já citei algumas vezes, que é engraçado que o cara tá passando, é um Deve importador. ter sido tu que me falou. Pode ter sido na última conversa. O importador fala, não, cara, quem vai pagar somos nós, né? Deixa eu te explicar. Né? O produto vai entrar, quem vai pagar sou eu. Eu tenho uma importadora, eu vou pagar, obviamente eu vou repassar pro meu preço, o distribuidor vai repassar pro preço, no final, quando você for comprar o produto, é você que vai pagar. Então, assim, o americano médio, ele não tem essa compreensão. E eu acho que quando ele começar a sentir esse impacto, aí tem esse impacto político na base do Trump, na base eleitoral. Então, a gente estava até comentando antes, né? Pô, o Brasil, tudo que representa do PIB brasileiro 2%. Não vai gerar um impacto tão grande para o Brasil a ponto de gerar uma recessão econômica no Brasil. Óbvio que é ruim. Setorialmente, as empresas que vão ser impactadas vai ser ruim e vai ter um reflexo na nossa economia, mas não a ponto de gerar uma recessão econômica. A gente está falando, nos Estados Unidos, o Brasil representa 1%, vai gerar não. Mas quando você vê no dia a dia, a gente está falando, metade do suco de laranja dos Estados Unidos é importado do Brasil. Faz parte do café da manhã do americano. O próprio café faz parte do café da manhã. A gente viu, quase deu uma revolução por causa do ovo. Não tinha nada a ver com tarifa, foi uma gripe aviária, mas... Então, assim, no dia a dia do americano, quando ele começar a sentir esse impacto, ele vai pagar 50% a mais no suco de laranja, vai pagar não sei quantos por cento a mais no café, e isso impactar no bolso e vai gerar inflação nos Estados Unidos. Tudo bem que a inflação é calculada de uma forma diferente, pode não ter o impacto que a gente imagine, mas terá um impacto inflacionário. Né? Os Estados Unidos compram aviões da Embraer. Ele compra não é porque ele gosta da Embraer ou porque está tentando ajudar o Brasil e a Embraer. Ele compra porque ele precisa. Se a Boeing tivesse aviões que fizessem o mesmo papel que os aviões da Embraer, ele compraria da Boeing. Ele está comprando da Embraer porque ele precisa. Então eu costumo brincar assim que o que é o que os Estados Unidos está fazendo. Eu tenho um déficit comercial. Eu tenho um déficit comercial com o supermercado da esquina de casa. Tenho um déficit comercial com a Enel, com a Sabesp. Esses caras não compram nada de mim, só eu compro deles. Eu vou aplicar uma tarifa que eu mesmo vou pagar. Falo, supermercado, a partir de amanhã você vai vou aplicar uma tarifa em você de 50%, tá? Tudo que eu comprar de você eu vou pagar 50% a mais. Não faz sentido. Eles não compram dos outros países porque eles estão ajudando, eles compram porque precisam, entendeu? E a globalização, o que o próprio Estados Unidos pregou ao longo do tempo, né, o consenso de Washington, livre comércio, livre fluxo de capitais, livre mercado, foi o que estabilizou a economia global da forma que é. Vai ter um impacto, se isso tudo for para frente, vai ter um impacto, mas o mundo vai se reacomodar. O Brasil vai deixar de exportar suco de laranja para os Estados Unidos, digamos. Não vai exportar mais o que exporta, vai perder metade das exportações por conta da tarifa. Né? Mas os Estados Unidos vai ter que comprar de alguém essa laranja. Vai comprar de outro país. Aí o Brasil vai exportar para esse... Então, esse deslocamento do mercado vai acontecer, mas o mundo vai se reacomodar. E, no final das contas, se ele levar essa política em frente, quem vai pagar são os americanos. Quem paga a tarifa é quem importa. São os americanos que vão acabar pagando isso aí. E eu acho que não chegará nesse ponto, porque quando o americano médio começar a sentir o impacto das tarifas no dia a dia, das contas que ele tem que pagar, vai existir uma pressão muito forte. Já está existindo, né? Várias mobilizações, manifestações, não só populares como no próprio Congresso americano, contra, né, essa política tarifária do Donald Trump. Então eu acho que, no limite, isso não vai em frente do jeito que ele está imaginando que vai. Entendi. Mas vamos imaginar aqui que chega dia 1º de agosto e nessa ele não voltou atrás, temos mesmo essa taxa de 50% aí. Quais são os setores que são mais impactados? Bom, só um comentário também, só antes. Então vamos fazer o seguinte, toda vez que o Cobori terminar de falar, eu vou esperar que tu vai comentar alguma coisa, tá bom? Então tá. É democrático. Que eu acho que... Porque eu acho que geopoliticamente, Igor, também pega bastante. E o contrário também. Quando ele falar, quando ele começar, eu vou esperar que tu vai falar alguma coisa também. Ok. Tá bom? Porque os Estados Unidos, como bem o Cobori falou, né? Eles construíram uma relação de confiança com os países do mundo, pregando o livre mercado, o consenso de Washington, o acordo de Bretton Woods, coisa que hoje os Estados Unidos vem quebrando.
Então, você pega, por exemplo, o Friedrich Merz, por exemplo, que é o chanceler da Alemanha. Ele falou que é mais do que necessário, por exemplo, a União Europeia acelerar um acordo de livre comércio com o Mercosul, porque eles percebem que depender só do mercado americano talvez não seja uma atitude muito inteligente. O Brasil mesmo está negociando o Mercosul como um todo, acordo de livre comércio com Singapura. A gente fez uma aproximação, por exemplo, também com o mercado da Indonésia. A tendência vai ser o quê? Buscar uma diversificação de mercados e uma quebra de confiança com o mercado americano. A União Europeia foi agora taxada em 30%. A Ursula von der Leyen falou, a gente vai tentar negociar, mas as nossas medidas de reciprocidade estão prontas. É óbvio que impacta a União Europeia, mas também vai ter que ter algum tipo de resposta contra o governo Trump. O Canadá, por exemplo, também foi taxado em 30%, ainda usando o argumento do fentanil. Poxa, o fentanil que entra no mercado americano, 1% vem do Canadá. Entende? Não tem a mínima lógica para aplicação dessas tarifas, ainda mais contra um país que é histórico parceiro geopolítico, econômico dos americanos. Então, mais do que só internamente, geopoliticamente gera uma quebra de confiança que talvez possa acelerar até mais o que os Estados Unidos não queriam acelerar, que é o processo de desdolarização da economia global. Se você pegar os países do Sudeste Asiático, vários deles, o Vietnã, Malásia, todo mundo tem um superávit comercial gigantesco com os Estados Unidos, porque, claro, ali é a indústria do planeta, os americanos compram demais. Aí os americanos vão taxar em 30%, 40%. O que os países vão querer fazer? Bom, já que depender do mercado americano é perigoso, essa indústria mundial vai reorientar suas exportações. Vamos depender agora do mercado chinês, talvez do Mercosul, da União Europeia. Então, de novo, não acho que é uma coisa em curto prazo, porque o mercado americano é super poderoso, o dólar como moeda internacional, mas é uma atitude que, pelo menos assim, em médio e longo prazo, tende a trazer um isolamento geopolítico perigoso para os Estados Unidos. O que é médio prazo? Acredito que, assim, uma questão não vai acabar com o governo Trump, entende? Porque o governo Trump, por exemplo, vamos imaginar que o Trump fez todas as tarifas, tal, aí vem um democrata ou então outro republicano que é contrário às políticas do Trump. Eu até acho que ele pode baixar as tarifas, querer fazer uma reorganização do mercado, só que daí o mundo já percebeu. Porque, beleza, o Trump saiu, mas vai que vem um outro doido nos Estados Unidos, vem que vem um outro doido aí em qualquer outro país. Então vamos tentar diversificar nossas pautas. O Brasil mesmo ele vem tentando fazer isso, porque hoje a gente depende muito do mercado chinês e segundo do mercado americano. É perigoso também. Porque sim, a China é nossa aliada econômica, e não acho que vai mudar num futuro, né? Mas até quando? Será que o Xi Jinping ou será que a China vai começar a adotar políticas protecionistas? Não dá para saber. Então, talvez tenha acedido o alerta nas economias globais, o quanto é importante você diversificar suas pautas comerciais, né? Suas relações comerciais, para não depender de um único país. Entendi. Mas, voltando então, se a gente imaginar que no dia 1º de agosto entram em vigor essas taxas aí do Trump aí, a gente... Quais são... É que eu tava lendo hoje também nos portais de notícia aí que o Alckmin está se reunindo com empresários para fazer para juntar ideias do que levar para frente, para as conversas e tudo mais. E, bom, tem um monte de setor ali que seria bem mais impactado do que outros, né? Estamos falando de laranja, café... Óleo também, o Brasil é um grande exportador de óleo bruto. Aço, né? Aço. A própria Embraer, 60% da produção da Embraer é vendida para os Estados Unidos, né? Mas desde que o Trump assumiu, você já, o que o Ricardo falou, os países já estão se movimentando. Uhum. É o que eu costumo brincar. Enquanto o Trump fica brincando de ameaçar os outros, os países estão trabalhando, né? O Lula foi para a China, o Lula foi para o Japão, fechou um acordo da Embraer com o Japão, né, para fornecer avião. Se não me engano, eu vi hoje a notícia de um acordo que a Embraer fechou de vender 45 aeronaves para a Dinamarca, podendo aumentar em 10 aeronaves, um acordo de 21 bilhões de dólares. Então, os países estão se organizando. Eu costumo brincar, enquanto o Trump está chutando os outros, os países estão se dando a mão. Porque é o que o Ricardo falou, os países não podem falar, não posso depender desse louco, né? Uhum. Eu vou tentar achar alternativas. Ele está fazendo um movimento, na realidade, ele está unindo, principalmente o sul global, né? E aí até a própria União Europeia está tentando acelerar os acordos com o Mercosul, né? O Japão e Coreia do Sul e China fazendo acordo entre eles, historicamente rivais, né? Países historicamente rivais, infelizmente, né? Por coisas que aconteceram no passado, até por um sistema imperialista japonês, né? Até a Segunda Guerra Mundial. Então você vê que os países não querem mais depender dos Estados Unidos. E tá certo, qualquer um estrategicamente falando, não vou ficar dependendo desse cara, eu preciso arrumar outros mercados. Mas quando você olha na economia global como um todo, tudo que isso é o sistema capitalista.
tudo que é produzido é realizado. Ou seja, tudo que é produzido é consumido por alguém, né?